Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo da AudioArt. Este é provavelmente o último vídeo, provavelmente não, é mesmo o último vídeo deste ano, de 2022, e vamos aproveitar então este dia de hoje e este vídeo para falar daquilo que para nós são os produtos e os sistemas do ano 2022-2023. Ressalvo que isto é a minha opinião, a opinião que é validada, no meu entender, sobre aquilo que é a nossa experiência pessoal entre os produtos que nós comercializamos e tantos outros que, mesmo não comercializando, tivemos a possibilidade de os ouvir e os testar. Para nós são os sistemas e os produtos que melhor oferece em termos de performance pelo preço que estão a ser comercializados. Volto a referir que isto é a nossa opinião, como também é, por exemplo, a opinião dos prémios EISA deste ano, que por acaso estou aqui a olhar para o computador e a olhar para eles e que não concordo em nada com a maioria do que está aqui atribuído pela EISA, e apenas para fazer aqui uma ressalva que faz-me um pouco confusão como é que aqui está distribuído alguns dos produtos e alguns dos prémios atribuídos, a começar, por exemplo, pela coluna Floor Standing do ano 2022, uma coluna que até é uma coluna amplificada em termos do grave, portanto é um floor standing, deveria ser, se o prémio é um floor standing, deveria ser um floor standing full passivo. Se quisessem atribuir aqui um prémio a este floor standing, deveriam ter arranjado uma categoria adicional. Na parte dos floor standings, wireless loudspeaker foi atribuído ao KFLS 60 o prémio, o que nós concordamos. É um produto que oferece, principalmente para a classe mais jovem, quase como um desprendimento daquilo que é a alta fidelidade na parte mais clássica, ou seja, com os componentes externos, etc. Portanto, vemos efetivamente que há clientes para este tipo de produto que querem apenas um par de colunas que seja elegante e que ofereça todas as tecnologias inerentes à parte do digital, e falando do digital para falar das plataformas de streaming e tudo mais, portanto, dispensando tudo aquilo que são periféricos. Portanto, não sendo uma coluna barata, são uma coluna que custa 6.000 e qualquer coisa de euros ao par. Se perguntarem se conseguimos fazer um sistema estéreo com melhor qualidade com este valor, sim, conseguimos, é possível, mas é a tal coisa. Portanto, cada cliente, isto é um produto que se enquadra a uma faixa de clientes muito específica, um cliente que privilegie o design, mas que não queira muitos componentes na sua sala. Portanto, é um sistema que se enquadra nesse perfil. Voltando aqui um pouco mais abaixo, na parte da coluna All-in-One Loudspeaker foi atribuído à Sonos Faber Omnia. Também não concordamos com este prémio, porque há aqui uma situação dos prémios da EISA que, segundo aquilo, e é uma premissa que a meu ver é errada, e salvo erro até o Darko do canal Darko Audio no YouTube também, que agora também é membro da EISA, fez uma referência também um pouco a isso e o modo como é atribuído os prémios EISA. E uma das premissas é ser um produto que é saído nesse ano. Por vezes até pode ser um pouco errado, e a meu ver porque ao fim e ao cabo é quase como se um novo produto viesse deitar por terra todos os outros bons produtos que existem, e o que é errado, como já aconteceu no passado, e já lá chegaremos. Portanto, a meu ver, lá por um produto sair este ano não significa que os que estão atrás não são melhores,
e isto induz muitas vezes o cliente e o consumidor em erro, e é algo que na AudioArc nós gostamos de chamar muita atenção. Por exemplo, no caso deste All-in-One Loudspeaker e o tipo de produto como está desenvolvido e pensado, a meu ver, nada ainda bate em termos de ser um produto já com um certo refinamento, já dentro dali dos pergaminhos do high-end, um produto com design, com qualidade de construção, ainda nada consegui neste segmento bater, por exemplo, a Naim Muso. Já porque é uma coluna que tem um perfil um pouco mais baixo, portanto, por ser uma coluna que acaba quase por servir também como uma soundbar, portanto, encaixa-se perfeitamente debaixo de uma plataforma e da linha de visão de uma TV, ou mais facilmente consegue-se submeter nessa posição, e é uma coluna muito mais versátil em termos da sua própria plataforma de gestão, da sua app e a maneira como podemos fazer streaming por outras divisões da nossa habitação. Este vídeo pode ser um pedacinho longo, portanto isto é efetivamente um vídeo para quem tem interesse em saber a nossa opinião sobre aquilo que são os melhores produtos do ano. Quem vê que realmente não tem interesse em saber, pronto, pode ir fazer outra coisa, mas eu penso que vai acabar por gostar de ver este vídeo até ao fim. Na parte do sistema EISA para melhor high-end stereo system, portanto, fui atribuído, isto aqui para mim foi um disparate completo. Eu até fiquei em choque e pergunto-me a mim próprio se as pessoas sequer ouviram tudo o que existe no mercado, mesmo que saíram este ano, e atribuir este prémio ao conjunto de as colunas Moon Voice 22 e o Moon Ace. Ora, eu adoro os produtos da Moon, gosto muito, os produtos da Moon são muito bons, mas estamos aqui a falar de um prémio que foi atribuído a este conjunto e atribuir este conjunto como o high-end Stereo System ASA. As colunas Moon Voice 22 é um fait divers da Moon a fazer colunas. Portanto, isto tem um preço completamente descabido para aquilo que é a performance da coluna. Só quem a ouviu mesmo e comparou com outras coisas, e só para comparar colunas desse mesmo valor, portanto, existe inúmeras colunas que irão fazer até mesmo muito melhor conjunto com o Moon Ace, que é um amplificador all-in-one, um amplificador de streaming, um amplificador integrado. Portanto, mas este conjunto, como no todo e o valor que ele se apresenta, isto não tem sentido algum. Aliás, e se for para continuar, e se for para atribuir um prémio ou um sistema high-end stereo system com base all-in-one, e esse é algo que nós defendemos já, salvo erro, já desde o ano passado, que é o Naim, o Atom, Naim Atom, mais as colunas, as NIT Acoustics e Iota Alpha. E eu ainda estou para descobrir, até 5.000 euros, um conjunto com estes pergaminhos, que tenha capacidade até de fazer, elevar até a capacidade de quando vimos programas da TV, porque o Atom já tem entrada em ARC também, portanto já não existem aqueles problemas de sincronismo entre a voz e a imagem. Mas desde falando no todo, o Atom com toda a sua energia que tem na amplificação, porque as Iota Alpha são uma coluna extremamente exigente, okay? É uma coluna que tem um tweeter planar magnético, um woofer dedicado e um driver de médios dedicado, portanto é uma coluna que engana, é uma coluna que toca como muitas colunas de chão altíssimas gostariam de tocar. E a sinergia do Naim Atom mais a Iota Alpha parece que foi uma coisa que foi feita no céu. Portanto, até 5.000 euros, com esta base all-in-one mais coluna de referência até 5.000 euros, para nós ainda não descobri, ainda não ouvi nada que bata Atom e Iota Alpha. Continuando por aqui abaixo, depois chegou aqui à parte da amplificação, dos amplificadores integrados, e aqui então há e não sei o que é que se passa, porque aqui então ainda fiquei mais baralhado.
criaram aqui umas novas categorias, que foi Streaming Amplifier, Smart Amplifier e isto é uma coisa do tipo, hoje em dia um amplificador integrado Smart Amplifier, Streaming Amplifier, depois foram atribuir ao Streaming Amplifier of the Year ao Roxanne à Tessa. Portanto, é um Streaming Amplifier que nem entrada HDMI AR tem. Portanto, é uma coisa para nós, depois em termos de especificações do produto e tudo mais, portanto, e pelo valor que ele custa, também não sei como é que isto se possa encaixar assim desta maneira. Da parte do Smart Amplifier, eu até acho que este prémio até foi atribuído antes do produto começar a ser comercializado aos clientes, mas pronto, isto é um à parte, não tenho bem a certeza. Mas o Marantz Model 40N. Portanto, é um aparelho que custa 2.400 euros. 2.400 euros. 2.400 euros com um Smart Amplifier. Ok, prontos. A Marantz já é uma marca que, em termos de amplificação, já oferece uma qualidade superlativa. Portanto, isto por ser um Smart Amplifier que já tem capacidade de streaming, Bluetooth, etc. Já tem Tidal Connect, portanto, já tem um Bluetooth aptX, já tem uma quantidade de coisas que permite fazer streaming de mil e uma maneiras. Portanto, sobre este produto não vou aqui tecer grandes críticas, apesar de que achamos por bem que poderia haver aqui outras situações de maior interesse. O Stereo System aqui que foi atribuído como, penso que seja de valor mais elevado, ou seja, já numa categoria elevada que foi atribuído ao Rotel, o RA6000 e o leitor de CDs DT6000. Ora, este é um amplificador integrado que, para aqueles que escolhem equipamentos com base nos watts, poderá ter sentido. Pelo valor que este conjunto oferece e que é pedido por este conjunto, achamos que existem inúmeras soluções de muito maior relevo. O DAC, o melhor DAC foi atribuído ao Musical Fidelity. E então, eu nem sequer vou tecer comentários, porque é um DAC que para mim não cumpre aqui que são os requisitos mínimos de um bom DAC, em termos até de utilização. Eu pessoalmente não sou um pedacinho atrito a DACs em que a informação que me é dada é por luzinhas e depois a pessoa quer ver efetivamente quando está a fazer streaming, seja através dos seus ficheiros digitais, seja através de plataformas online, e que queira ter a certeza, principalmente para os que já usam Run e que têm já o sistema escalonado para os ficheiros de alta resolução e quando estão a ouvir têm ficheiros guardados com várias especificações e com várias resoluções e querem ter a certeza que realmente a parte final do DAC está a receber aquilo em formato nativo, tal como pensam que está a adequar e querem confirmar e têm que se levantar para conseguirem ver o que está lá escrito. Portanto, para mim já em termos daquilo que é a experiência do utilizador já fica um pouco aquém. Aquilo que é a minha experiência relativamente a DACs, que irá ser parte dos nossos prémios para este ano, que eu já vou começar. E só para acabar aqui um pedacinho da parte da Acer, que o segundo produto que eu concordo, além da KEF LS60, é o DAC da IFI, o Griffin. Nós temos um vídeo no nosso canal sobre o DSD Griffin, acho que é um produto fantástico, é um produto que devia vender 10 vezes mais do que vende, tem o preço certíssimo, um DAC portátil que tem resoluções e capacidade para DSD 512, 32 bits, 768 kHz, um DAC que toca super bem, um som muito cheio de harmónicas, muito bem articulado. Aliás, há DACs que são de DACs com medida standard Hi-Fi que não tocam o que o XDSD Griffin toca. Só aqui um parênteses. Da parte do amplificador Power Amplifier Acer One, um Primer, um A35.8. Bem, esse aí então também não sequer vou dizer comentários, como depois irão se aperceber por aquilo que são os nossos prémios.
para finalizar aqui, aquilo que é a minha percepção da ESA como organização, é que esta gente anda tão baralhada que a pessoa vem aqui ao parque dos awards, clica em Wi-Fi e até aparece como produto Wi-Fi uma coluna da JBL, uma Flip Sage, portanto também na cabeça da ESA Award também já é um produto Wi-Fi. Isto segundo o site deles. Pronto, à parte, passemos à frente e agora às coisas que realmente interessam. E os clientes estão cada vez a ficar mais despertos para algumas realidades do que se passa dentro da alta fidelidade e o high-end, e em específico em Portugal, e fico feliz com isso. Portanto, eu estive aqui a pensar naquilo que foram os nossos sistemas para os nossos clientes, que é aquilo que mais nos interessa. Aquilo que é o feedback que eu recebo desses mesmos clientes quando depois se veem confrontados e vão ouvir os sistemas e aquilo que eles me transmitem daquilo que foi a minha opinião e o meu conselho, e toda esta informação com base naquilo que é o consumidor final é uma opinião que para mim dá-me um reforço de assertividade naquilo que eu vou transmitir e que eu acho que são os produtos de referência em diversos escalões de preço e que vamos atribuir o galardão de produtos Gold, porque quando nós atribuímos um certificado de produto como um produto elevado, tem a ver onde é que ele se encaixa num determinado segmento de preço. Portanto, se dentro daquele segmento de preço é o melhor que nós já ouvimos, portanto, tem todo o mérito em receber um grandíssimo louvor. Portanto, em termos de amplificadores integrados, falando de amplificadores integrados até 3.000 euros, hoje em dia, dentro até das grandes marcas, as marcas de volume, Denon, Marantz, etc., quando nós queremos uma coisa, um pedacinho mais a sério, já nos pedem logo 2.000 e tal, 3.000 e tal euros. Mas ficamos sempre ali, dentro daquele patamar, daquela sonoridade hi-fi. Portanto, temos um bom palco sonoro, temos bastante informação, temos até um bom controle do grave, mas quando nós falamos do high-end, aquilo que é a nossa percepção da sala, da acústica, onde foi gravada aquela obra, as diversas macrodinâmicas e microdinâmicas que existem, os diversos espaços que existem entre instrumentos em profundidade, mas em várias camadas, portanto, isso aí já temos que estar a falar um pouco de coisas mais à sério. E até 3.000 euros não há muita coisa que conseguimos comprar que já nos ofereça um pouco desse requinte. E o produto que nós gostaríamos de recomendar até 3.000 euros é efetivamente o Patos, o Clássico One, o MK3. Volto aqui a referir, para quem já segue a alta fidelidade há bastante tempo, que, por exemplo, o Patos Clássico One já está um aparelho que já é feito há anos, penso que mais de 15 anos, já nas diversas versões, porque o produto tem sido sempre aprimorado ao longo dos anos. Neste momento vamos na versão MK3, que a par com o Patos TT, que é para quem quer um amplificador de fogo classe A, para mim são dois produtos que merecem aqui uma mega estrela. Pois já que são o principal, o Patos TT é um stereophile classe A, recomendadíssimo, e que ainda, para mim, ainda nada bate aqui em termos de performance em full classe A. Até 3.000 euros, falando aqui do Clássico One, são produtos tanto que merecem aqui um louvor adicional, porque além de ser um produto que ainda hoje em dia é comercializado, okay, continua sempre a ser aprimorado, e isto só é possível e só acontece quando um produto é muito, muito bom. Isto só acontece quando uma empresa é muito, muito boa. E a Patos Acoustics é uma empresa de mão cheia, cheia de pergaminhos. E isso para mim dá um valor acrescido ao produto, ao investimento que nós fazemos. Estar a comprar um produto que daqui a um ano, daqui a dois já não é fabricado e ficar com um mundo antigo em casa, para mim não tem jeito nenhum. O Patos Clássico One é um produto lindíssimo, toca, que é fantástico. Houve na versão MK1 e MK2, houve quem apontasse um pedacinho, uma falta de grave,
no equipamento. O MK3, em termos de grave, portanto, um aparelho completista. Aliás, qualquer cliente fica estupefacto. Tem clientes, por exemplo, com a Stemp 35 de Audiophysic com o Patch Classic One. Tem clientes com Audio Solution Figaro com o Patch Classic One. Tenho clientes com Scansonic com o Patch Classic One. Portanto, é um produto fantástico. Em termos de amplificadores transistores, até 5.000 euros. Tenho que fazer, para não dizerem que eu só atribuo referências a produtos das marcas que nós importamos e distribuímos, tenho que, até 5.000 euros, o meu prémio vai, a minha distinção vai efetivamente para o Naim SuperNight 3. Em termos de amplificador integrado, dentro desta faixa de preços, entre os 3 e os 5.000 euros, o Naim SuperNight é uma máquina infernal. Aquilo em termos de slow rate, em termos de damping factor, a capacidade de controlar a coluna é uma coisa fantástica. Mas o slow rate do aparelho aqui é uma coisa que realmente nos deixa. Aliás, o SuperNight até 5.000 euros é para nós um produto imbatível. É um produto que permite escalonar até. Por exemplo, se quiserem um dia mais tarde fazer uma bi-amplificação, usar o SuperNight como base de pré-amplificador e amplificador, por exemplo, para os graves, basta adquirirem um NAP 250 de IR, sempre com o NAP 200. Quem o teve e teve a sorte de o ter, quem não tem paciência. O NAP 250 de IR é um pouco mais caro, mas também usá-lo para a parte média e agudos, que é onde está a maior parte da informação para o ouvido humano, que é a gama média. Portanto, e ficam com um sistema de bi-amplificação, que é uma coisa fantástica. Então, se juntarem um ACAP de IR, então é mais um upgrade que fazem ao sistema. Portanto, é um amplificador que permite também usar subwoofers, tem sido este pré-amplificação. Portanto, é um aparelho extremamente audiófilo para quem quer efetivamente ter um budget controlado e quer fazer um sistema muito acima daquilo que foi o seu investimento. Em termos de híbridos, até também a 5.000 euros, a nossa distinção vai para o Classic Remix com IDAC da Patos Acoustics. O Classic Remix é um amplificador que tem a mesma velocidade de resposta, quase muito parecida com o SuperNight, mas por ser híbrido tem um pouco mais de aquele je ne sais quoi das válvulas, portanto no top end, portanto é um amplificador um pouco mais assim mais romântico, se assim pudermos dizer, no top end. Portanto, só para um cliente que efetivamente só ouça jazz, clássico, etc., provavelmente irá ver no Patos Classic Remix um produto que irão se identificar mais, apesar de que o Patos Classic Remix não foi qualquer coisa. Eu só estou a dizer para os clientes que ouvem clássica ou mais jazz, porque efetivamente tem um pedacinho mais daquela magia da válvula no top end, porque em termos de resposta, portanto, é um amplificador que toca tudo. Aliás, para mim, não existem equipamentos bons que estão focados só para um determinado género musical. E isto é uma coisa que se verifica muito nas colunas. Passando à frente, e vou tentar sintetizar isto um pouco mais rápido, porque ainda vamos aqui nos amplificadores integrados. Se for, amplificadores integrados a válvulas até 3.000 euros, e está a ser agora um vídeo também sobre o Roman 96DC Plus. O Roman 96DC Plus é uma maravilha, a nosso ver, da amplificação integrada a válvulas. É um full class A, que já tem DAC na versão Plus, e é o que nós normalmente recomendamos aos nossos clientes. É um amplificador que, se for usado com as novas colunas da Reference Premiere de Eclipse, ou para quem possa, uma Cornwall ou uma Heresy, é até 3.000 euros é o amplificador a comprar. Aqui são 25 watts em classe A pura. É um equipamento que tem uma configuração pêndulo e é lindíssimo e extremamente silencioso. Mas vejam o vídeo que irá aparecer por aqui no canal, o link para verem o vídeo sobre o 96DC Plus.
Até 5.000 euros, também na amplificação a válvulas, aconselhamos o Roma 510 AC. É um amplificador que já usa válvulas KT88, tem 80 watts por canal, portanto é um amplificador que tem, em termos de pujança, um pouco mais de à vontade, portanto já não necessita efetivamente de uma coluna, high-end, mas de uma coluna high-end, desculpe, de uma coluna de alta sensibilidade, mas pronto, também se juntarem uma clips também irá funcionar super bem. O telefone aqui agora está fantástico. Portanto, o Synthesis Roma 510 AC, vejam as especificações, é um produto que até 5.000 euros não é fácil de encontrar, com 80 watts por canal, com um acabamento italiano luxuosíssimo, com o front em madeira lacada, existem várias cores e irão de certeza ficar apaixonados por este amplificador. Relativamente à parte, já entrando no high-end mais à séria. E mais à séria, quando eu digo mais à séria, em termos de amplificação, é aquele tipo de amplificação high-end que oferece todo aquele refinamento, mas que não tem limitações em termos de potência para poder conduzir qualquer coluna, por mais difícil que seja. E aí, até 25.000 euros, o Synthesis, o Metropolis, o NYC200i, é um amplificador que deveriam considerar. Estamos a falar de um amplificador a válvulas integrado com 200 watts por canal, full balance. Convido-vos a verem o TEA e vou ver se consigo meter por aqui no nosso vídeo do YouTube o link para a review da Stereophile, que o homem acaba com a frase do tipo: nunca tive um amplificador high-end cá em casa que agarrasse tanto as minhas Wilson, acho que eram as Papi, não tenho bem certeza, pelos cojones. Depois eu ponho o link para confirmarem, porque é um aparelho também fantástico. Em termos de integrados high-end, até 10.000 euros, até este valor, não pensem duas vezes, não há muita coisa para escolher. Integrados high-end até 10.000 euros, com potência, refinamento, escala, profundidade, controle, patos cratos. É efetivamente o melhor produto que podem comprar. O patos cratos ainda por cima é um produto lindíssimo. É um dos produtos que mais vendemos este ano. E com as mais variedíssimas colunas. Vejam também o patos cratos, especialmente com o DAC já incluído, porque vale a pena. Porque 500 euros acho que é o custo de fábrica para vir com o DAC, e não há nenhum DAC externo que se ponha ao pé daquilo com 500 euros. Amplificadores de potência em monoblocos a válvulas. Synthesis Roma 98DC. 5.000 euros, 2 monoblocos, 80 watts por canal, KT88. Conhecem muita coisa? Eu não conheço. Roma 98DC. Pesquisem, vão também ao nosso site para quem gosta de uma sonoridade a válvulas, mas que não quer amplificadores babosos. Aliás, os Roma 98DC, a primeira vez que eu os ouvi, antes de decidir ficar com a marca, eu não sequer estava a prestar atenção ao tipo, porque tinha muitos amplificadores à minha frente e pensava, quando estava a ouvir aquilo a tocar, pensava que era um amplificador a transistores. Portanto, tanto que há a rapidez de resposta, a dinâmica, os transientes super rápidos, o controle do grave. Portanto, é impressionante os Roma 98DC pelo valor. Acho que é imbatível, ainda por cima tem uns vídeos que são lindíssimos de ver quando estamos a ouvir música. Amplificadores de potência monoblocos transistores. Aqui acho que também é um segredo, vejo muito pouca gente a falar deste. Os MUN, os 400M, portanto cada um custa 4.000 euros, e os MUN, os 400M, se tiver o conjuntinho bem feito, com um bom pré-amplificador, com um bom ataque, de preferência um amplificador que lhe dê um pouco de refinamento em termos de top-end e que tenha uma polarização forte em classe A, os MUN 400M são imbatíveis pelo preço. Principalmente se juntarem o Patos, o In Control,
que é o nosso pré de escolha de referência e premiado para este ano, tem um sistema fantástico. Amplificadores de potência estéreo até 5.000 euros. Quando a pessoa pesquisa um bom amplificador de potência estéreo e o budget não é assim muito grande, mas quer alguma coisa especial e até 5.000 euros, não há efetivamente muita coisa para ser oferecida. O nosso prémio para este produto, porque 5.000 euros com as especificações que ele tem, eu acho que é imbatível, que é o Parasound o A23 Plus. Estamos a falar de um equipamento que tem capacidade de conduzir colanas de 8 e de 4 ohms, quase que duplicando os valores. Em bridge, caso use duas, até pode fazer 500 watts, portanto, mas consegue fazer 160 watts a 8 ohms e 240 watts a 4 ohms. Mas mais importante do que isso é a parte do transformador. Portanto, estamos a falar de um transformador que este amplificador de potência tem, de 1100 kVA, tem uma filtragem de 54 microfarads, é um amplificador que já tem 12 pares de transistores bipolares, portanto, que a parte de matched pairs nos transistores aqui é muito importante, aqui o cuidado do fabricante em fazer matched pairs os transistores, portanto, e é um amplificador que todas estas características, pela parte do slow rate que o mesmo possui, atenção ao slow rate, que é o damping factor dos amplificadores, que é algo que quando se procura alguma coisa já mais especial, devemos ter atenção a estes valores. Há montes de amplificadores aí à venda, dentro até mesmo do buy-in, em que é tudo maravilhoso, mas depois vamos ver o damping factor é abaixo de 200, quer dizer, isto parece que quer dizer pouca coisa, mas não quer dizer pouca. Repare, tocar alto nas alturas, efetivamente, e tocar sons. Aqui, às vezes, a pessoa, quando vai tomar o primeiro contacto com o equipamento, tocar sons é uma coisa, tocar música, harmonizar tudo, é outra coisa completamente diferente. Depois, há amplificadores de potência que não são facilmente estáveis e só tocam bem alto. Quando forem ouvir e escolherem um amplificador de potência, tenham o cuidado de saber que ele toca baixo. Porque há amplificadores de potência que ele vai baixando, baixa, e ele parece que está morto para a vida. Portanto, deixa de haver frequências que ele consegue amplificar. Só a partir de uma determinada potência de excitação é que ele começa efetivamente a dar de si. E isso para nós é algo muito importante. O amplificador tem que ter uma capacidade de trabalho bastante ampla. Relativamente aqui, portanto, amplificadores de potência monoblocos até 25.000 euros. Por aqui a nossa distinção vai para o Pato, o Zinpower MK2. Portanto, são amplificadores de potência já com a tecnologia Impro da Patos. São full classe A. Portanto, para quem quer efetivamente um amplificador que seja uma dinâmica, que seja explosivo, mas musical ao mesmo tempo, que toque tanto baixinho como alto, altos volumes, médio volume, e que tenha sempre a mesma capacidade de corporizar os instrumentos e nos tornar ali quase como se estivéssemos a assistir os músicos ali a tocar ao vivo. Os Zinpower MK2 são amplificadores de potência mágicos. Amplificadores de potência monoblocos até 16.000 euros. Full transistors, para quem necessita efetivamente muita potência, porque aqui esta distinção, eu pessoalmente não sou muito chegado a desenvolver sistemas com capacidades de amplificação extremamente elevados. Por já porque eu não gosto de ouvir as músicas aos bairros, nem tenho sequer muito interesse em ouvir música a níveis de SPL superiores
àquilo que é a própria dinâmica. Nos amplificadores de potência, monoblocos, full transistors, até 16.000 euros, para quem efetivamente necessita de muita potência, portanto, apesar de não ser uma pessoa, como já disse, não sinto uma necessidade de fazer sistemas com extrema potência em termos de amplificação, porque acho que pronto, é um exagero, mas para quem quer e acha que necessita e que tem a sorte de ter salões com mais de 80 metros e que tenham colunas também que vá nesse sentido e consigam lidar com este tipo de potência, para nós até 16.000 euros nada bate. Aliás, e só para considerar potência-benefício, podem comparar com tudo o que há no mercado, porque o que os separação de JC1 Plus monoblocos oferecem não vão encontrar em lado nenhum. São equipamentos feitos com todo o carinho, com todo o empenho, tudo é escolhido a dedo, até os transistores são tudo escolhidos em pares calibrados. São tudo transistores bipolares, elevada resposta, transformadores de elevada corrente, portanto, são amplificadores que conseguem controlar tudo e mais alguma coisa. E para nós são imbatíveis no pulso. Relativamente à pré-amplificação, estamos a falar de amplificadores de potência integrados, monoblocos, transistораdos ou a válvulas ou híbridos. Na parte da pré-amplificação, dentro do high-end, aquilo que nós consideramos o melhor pré-amplificador do momento, por tudo aquilo que ele oferece, porque o pré-amplificador aqui é o responsável pela amplificação dos primeiros watts. Portanto, isso é das coisas mais importantes, a qualidade dos primeiros watts na nossa cadeia do nosso sistema. Temos o sinal da nossa fonte, que obviamente também tem que ser muito bom, senão o pré-amplificador só vai amplificar o que não presta, também. Portanto, mas o pré-amplificador é ali a cadeia intermédia que vai canalizar os primeiros watts de excitação para a parte da amplificação final. E nesse sentido, o Platform Control MK2, por ser já um aparelho com tecnologia em público, por ter uma capacidade de ser full class A e uma capacidade de ganho extrema, com muito controle e vos permite fazer inúmeras configurações, é um full balance pré-amplificador, construído de forma maciça em alumínio maquinado em CNC, portanto, e é uma peça lindíssima. O Platform Control MK2 acho que é, em termos de pré-amplificação high-end, um produto justo com o valor certo. Em termos de um pedacinho com um budget um pouco mais baixo, pré-amplificação que nós gostaríamos de chamar a atenção também é o Holo Serene, e a par com o novo que saiu agora, que já está no nosso site, que é o Holo Bliss. A diferença principal entre eles é que o Serene é um pré-amplificador que tem a capacidade de ser muito neutro, portanto, enquanto que o Platform Control dá todo um refinamento valvular, o Holo Serene é full transparent. Portanto, se tiver, por exemplo, uma fonte, ou já tiver constituído umas fontes de elevado desempenho, com um DAC, com um tratamento de sinal, uma boa iluminação, um tratamento de jitter, com um tratamento de correntes DCs, e que sabe que aquilo ali não precisa de mais nada, e que efetivamente só quer transmitir e controlar esse sinal, com um ganho obviamente, mas sem adulterar em nada, nem acrescentar, nem tirar nada a essa cadeia de som, apenas servir de linha de transmissão para a parte dos amplificadores de potência, o Holo Serene devem considerar muito a sério, porque é dos pré-amplificadores que, nesse sentido, e é full balance, tem fontes de alimentação separadas para cada um dos canais, é mesmo full balanceado. O Serene consegue controlar até 2 amplificadores de
potência estéreo ou 4 monoblocos. Portanto, reparem que aqui se abre uma quantidade enorme de configurações. O Holo Bliss só permite ligar um conjunto de powers monobloco ou um power estéreo, ok? Sendo que o restante do espaço que está dentro do Holo Bliss, eles ofereceram um amplificador de auscultadores de referência, ok? Mesmo com uma amplificação cuidada à parte, também preparado para amplificadores, para auscultadores balanceados, com saídas balanceadas. Portanto, se não necessita e se deseja adquirir um bom amplificador e também gosta bastante de ouvir música com auscultadores, o Holo Bliss pode ser aqui algo que vai chamar muita atenção. Como estamos a falar de pré-amplificação, vamos falar também de pré-fondos. E dentro dos pré-fondos, começando do mais baratinho, a nossa menção, a nossa estrela, não vemos assim, dentro deste valor, acho que não existe nada no mundo. O Wi-Fi, o Zenfone, pelo preço, aquele não há nada que pensar, nem há nada que escolher, não há nada que comparar. Portanto, o Zenfone, no preço que ele tem, que é 199 euros, se não me falha a memória, desculpe-me, mas vão ao nosso site confirmar, acho que nada bate esse pré-fone. Até 1000 euros, gosto muito mesmo do Black Phone da Wi-Fi. Acho que é um aparelho que consegue ter parametrizações fantásticas. Os switch dips que tem no fundo do aparelho, consigo fazer uma parametrização fina para a célula que eu estou a usar, já para não falar do ganho que o Wi-Fi Black possui, que acima dos 60 dB, até vai até os 72 dB possíveis para células MC, portanto, e tem uma polarização forte em classe A também. Se tiver também um amplificador integrado, um pré-amplificador dentro desta tipologia classe A, vai ver que é explosivo. Ou até mesmo para quem usa amplificadores integrados classe AB e sendo que o som é um pedacinho amorfo, mesmo quando liga um pré-fone com algum ganho, se escolher um pré-fone com saída com polarização em classe A, vai ver que o amplificador integrado parece que acorda para a velha e torna-se outro amplificador. Até 2000 euros, sem sombra de dúvidas, com todos os pergaminhos que o Black Phone tem, mas com melhor separação de canais, os transientes, camadas, mais informação, o Platos in Groove, que já vem com fonte de alimentação incluído no preço, abaixo dos 2000 euros que aquilo custa, é imbatível. E para dentro do campeonato, mesmo AN, até 5000 euros. O operação do JC3 Plus é uma peça fantástica mesmo. DACs aqui tornou, aqui é aquele componente que hoje em dia um bom sistema tem que ter. A parte do digital assumir proporções impressionantes, está a aparecer coisas novas, mas se formos a analisar a capacidade do que está a aparecer em termos de resultados e de nos trazer aquele verdadeiro som analógico, porque acaba por ser um som analógico que vai para o amplificador, vamos ter um som analógico com uma base do digital, enquanto que temos a partir de um vinil temos o analógico de uma ponta à outra, mas usando um DAC, aqui o que nós queremos é tirar toda aquela digital e toda aquela sensação do digital. E ter um DAC com estas capacidades de nos dar um bom som analógico, obviamente tem que ter certas coisas, isolamentos, fontes de alimentação separadas para os diversos estágios do DAC, temos que ter uma boa separação de canais, temos que ter isolamentos galvânicos para não haver contaminação de corrente DC, temos que fazer um tratamento de corrente DC antes e depois, temos que ter cuidado com a origem do sinal desde
que recebemos o sinal de internet, fazer já o tratamento de eliminação de jitter. Portanto, temos aqui vários percursos a fazer no digital para poder obter isso. O DAC, que é a parte final antes de ir para a amplificação, aqui toma especial relevo e é impossível obter um bom som digital se não tivermos um bom DAC, isto para quem não usa os sistemas all-in-one. E neste caso, para PCM até 768 kHz, com o preço até 5.000 euros, nada, mas nada bate em PCM o Holo May Level 2. Depois tem o que da versão QTE, que vai aos Estados Unidos, mas ter uns... Mas enfim, versões de fábrica, Holo May Level 2, não há que pensar. Não há mais nada para falar, porque é a peça a ter. E eu até tenho pedido aos meus santinhos audiófilos, todos para me ajudarem para que finalmente alguém na Europa, porque em termos de DACs o que mais tem aparecido é China e China. Portanto, obviamente há muita coisa chinesa, há coisas que são feitas de noite para vender de dia, portanto ainda vou falar, há aquelas coisinhas de topping e essas coisas. Isso enfim, isso para mim é gastar dinheiro e andar sempre ali e sempre a coisa, porque é melhor comprar um DAC da IFI, muito melhor que essas coisas. Nos fecheiros de alta resolução, estou a falar de coisas sérias, é para fazer uma base séria e evolutiva, Holo May Level 2 e finalmente, dentro da Europa apareceu um DAC que tanto DSD como PCM está num nível elevadíssimo, que é o T+A, o DAC 200. Peça fantástica. E só não o atribuo como o melhor dos melhores até 5.000 euros, mesmo até deixando de falar no Holo, porque falta ali umas coisinhas, mas é mais, já é 5 picolinhas, ou seja, já é um pedacinho, ali gostava de ter ali uma entrada I2S, por exemplo, não tem uma entrada I2S, mas também para quem não a usa, mas pronto, eu por acaso eu gosto de brincar com as entradas todas e feito-se para fazer experimentações, portanto, para mim é uma coisa que é interessante. Mas podia ter, se fosse um render DAC, também se tivesse capacidade de line, se fosse um render DAC, mas apesar de não ser render DAC, ele tem, portanto, a entrada USB daqui é fantástica. É se calhar das melhores peças que existem em termos de DAC, portanto, 100% com isolamento galvânico. Tem um ganho muito bom, um ganho elevadíssimo, serve até para estar monoblocos. Esse mesmo ganho dessa parte de pré-amplificação, tem amplificação também aos escutadores. T+A DAC 200 para quem tem uma biblioteca bastante larga em DSDs nativos, até quase aconselho mais o T+A do que o Holo May. Porque o Holo May usa, ao fim e ao cabo são dois DACs. O Holo May tem um DAC para DSDs e depois tem o DAC em Ladder DAC para PCM. Obviamente, se eu comparar em PCM, mesmo puxando com o Bruno, tudo para 768 kHz, o Holo May vai estar sempre um pedacinho mais assim. É um pedacinho, pinta as coisas de uma outra maneira. A parte como distribui no palco sonoro é uma coisa um pouco acima do T+A, mas não é gritantemente superior. Mas é um pedacinho mais colorido no bom sentido. A maneira como expõe a parte da separação de canais é um pouco ainda superior, porque o Holo May até à fonte de alimentação é completamente separada, em caixa separada, portanto aqui desde a origem até ao fim, em termos de corrente, é tudo separadinho. O T+A DAC 200, em termos de um all-rounder, seja DSD ou PCM,
neste momento é a minha escolha e a minha distinção para quem quer ter um DAC que corre tanto bem, o DSD ou o PCM. No caso quem tem o Hollow Mai, por acaso tenho o Mai Level 2, portanto quando quero ver a minha biblioteca de DSDs uso o DOP e faço DSD over PCM, portanto, ou então converto tudo para PCM e fica, tenho tudo o proveito usando o gun do som que melhor tem desempenho dentro do HoloMai. Em termos de o DAC Allrounder até 3.000 euros, é render, é player, pode servir como gun endpoint, tem entradas I2S, USB, pode levar via LAN até DSD 1024. Não, desculpa, DSD 512, via USB até DSD 1024. DSD via LAN a 512, não conheço ninguém que consiga fazer. Em termos de especificações técnicas, até laboratoriais, nada chega aos calcanhares do Matrix UX Sabre 3. 3.000 euros, fantástico. Dentro das colunas high-end for standing, espero que não estejam a ficar muito maçados, mas como eu disse no início do vídeo, isto é para quem quer saber aquilo que é a minha opinião daquilo que é o tema deste vídeo, que é os melhores produtos deste ano. Deste ano e não só, os melhores produtos que estão em comercialização neste momento. Dentro das colunas high-end da for standing, até 6.000 euros. Isto é aquele número que para mim é onde começa a magia. Portanto, uma coluna que ali nos 6.000 euros já tem que ser uma coluna que nos oferece, estamos a entrar noutro tipo de produto, outro tipo de refinamento, outro tipo de informação. 6.000 euros já é algum dinheiro, sejamos sinceros. E quando entramos nestes valores já tem que ser uma coluna que realmente já nos transporta para algo especial. Não só em termos da construção, nem só aquilo que muitos fabricantes induzem-nos em erro, só com uma apreciação de valor, muitos grids, muitas coisas, e depois em termos da construção, da caixa, os drivers e o crossover, às vezes é um pouco descurado. E essas situações aqui na AudioArc estamos muito atentos e até 6.000 euros, com determinadas características que nós exigimos aos produtos, não só em termos de construção, mas também em termos da inércia relativamente à parte da construção da coluna, aquilo que é a parte dos controles de vibração, o damping interno, os travamentos internos, os crossovers, os componentes que são usados nos crossovers, tudo isso importa. E até 6.000 euros, não garanto que não têm muita coisa. Para nós, este valor atribuímos este ano uma distinção às audiofísicas Tempo 35. Acho que é uma coluna fantástica. Aliás, existem muitos reviews, já muitos vídeos no YouTube, ainda vou começar porque tenho mais coisas para falar, portanto, depois podem pesquisar mais à vontade sobre as audiofísicas Tempo 35, podem também ver no nosso site. E a par com a audiofísica Tempo 35, a Scansonic AMB 5.3. Colunas com preços similares e, entretanto, com sonoridades um pedacinho diferentes. Em termos tonais, ambas têm um controle de grave muito bem articulado, partilhando até uma coisa interessante, que é a parte do grave é lateral nas caixas, só em termos do meio e do agudo, a coisa é um pedacinho mais diferente. Portanto, a Audiofísica Tempo 35 é uma coluna um pedacinho mais cold, mais sharp. Portanto, provavelmente vai gostar muito de ouvir com amplificadores híbridos, como os nossos da Patz Acoustics, ou algo que seja um MOSFET, se calhar nem todos, mas se calhar mais os híbridos, porque é uma coluna assim mais sharp. A Scansonic, o tipo de Twitter redondo que ela possui, tem um som um pouco mais relaxado, tem um agudo não tão tradicional, mais aberto,
e muito mais relaxado, um pouco mais doce no toque, não tão extenso como a Audio Physic. Portanto, dependendo do tipo de amplificação que já possua, uma ou outra poderá se encaixar melhor. Se tiver alguma dúvida, ligue-nos e diga-nos o que é que tem e nós podemos falar um pouco sobre isso. Entre os 6.000 euros e os 9.000 euros, isto aqui para nós é um no-brainer, é Audio Solution das Figure M. A Figure M é uma coluna que tem uma construção, como muitas poucas têm, uma construção box-in-box. Os drivers são usados em DSB Acoustics, portanto, tudo o que é crossover, Mondorf, Janssen, portanto, é uma coluna extremamente audiófila, é uma coluna extremamente balanceada. Se querem uma coluna que não consigam dizer assim, esta coluna é boa, tem um bom grave, mas o agudo é muito assim, esta coluna tem um bom médio, mas o grave é muito assim. Coluna homogénea. Audio Solution Figure M, dentro destes valores, garanto que não encontram melhor. Não encontram melhor. Entre os 9.000 euros e os 11.000 euros, Scansonic MB6B. É uma coluna, entre 9.000 e 11.000 euros existe alguma coisa, mas acreditamos que quem vai para uma coluna entre os 9.000 e os 11.000 euros é uma pessoa que já tem até uma sala com algumas dimensões e que já tem um equipamento também à altura e que gosta de ter uma projeção, porque essa coisa que me irrita é uma coluna para ter um bom palco em termos verticais, ter que ouvir alto. Portanto, a MB6B, tanto pela sua arquitetura, é uma coluna com design fantástico, muito elegante, não é muito intrusiva, tem uma boa dispersão e tem um grave que começa nos 26 Hz. Portanto, tal como a 3.5, ok? Apesar de ter uma configuração diferente, a MB6B tem os drivers todos à frente, com 4 drivers de graves, portanto, e tem um grave extremamente controlado e rápido. Portanto, é uma coluna que também para nós é algo que deveriam considerar e para nós uma menção de honrosa também. Entre os 12.000 e os 15.000 euros, aí também para nós é um no-brainer, basta irem ao nosso website. É uma coluna com as características da Figure M, mas neste caso é a Figure XL. Portanto, isto aqui é uma coluna para quem efetivamente tem sala para elas. É uma coluna que tem 1,70 m, passa de 1,70 m, tem 100 kg, uma construção box in box. É um sonho de uma coluna. Portanto, aquilo até para pessoas que tenham, por exemplo, produtos da Alcoface, por exemplo, o novo 7500 que saía, ou que queiram seguir o nosso conselho e queiram ter, por exemplo, uns monoblocos da Parasound, ou uns monoblocos da Patos. É uma coluna muito versátil, mas obviamente que necessita de controle e de garra para agarrá-las, mas é uma coluna com uma articulação muito boa, tanto nos audio shows, aquilo é tudo demonstrado com amplificação high-end, muita coisa da Vitus a tocar com a Audio Solution, e as Figure XL neste preço, com estas especificações, em termos de frequência, construção, peso, altura, drivers, tecnologia usada, 15.000 euros não existe. Isto é uma coluna que podem comparar com colunas que podem custar valores astronómicos e que não vão ficar envergonhados, com certeza. Entre 15.000 e 25.000 euros, as Virtuoso M e as Virtuoso L são a nossa escolha. Obrigado a todas as pessoas em Portugal que já as compraram e adquiriram, estão super satisfeitos com elas. Estamos à espera de receber mais unidades. A Virtuoso M e L é aquele produto que, enfim, por este preço, não conheço, ainda não
podem-se lembrar das marcas que quiserem, entre 15 mil euros e 25 euros, ter aquela magia de uma coluna high-end como a True Plus tem, é muito, 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 muito difícil. Relativamente a colunas monitoras, entre os 2.000 e os 3.000 euros, a nossa escolha vai para as Audio Solutions Figaro B. É uma coluna também que oferece muito do que a Figaro M tem, não tem um grave tão extenso, mas tudo aqui há aquela harmonia de transição entre a gama média muito rica e o médio superior, muito harmoniosa. É uma coluna que devem considerar. E entre os 10.000 e os 12.000 euros, a Virtuoso B. Como monitor de referência, a Audio Solution Advantage B é uma coluna de referência para se pôr par a par com as maiores colunas de referência monitores que possam imaginar, quer da Magic, quer da Wilson. Tem a vantagem de serem mais baratas e ter melhores especificações técnicas do que estas que eu referi. Relativamente a amplificadores all-in-one, amplificadores all-in-one, portanto, isto até foi, não sei se foi este ano, se foi o ano passado também, foi um dos prémios da ASA, meteram o os anos anteriores tinha sido na Unity Atom e depois deram no ano seguinte, puseram o Cambridge, um all-in-one que a Cambridge tem, o que até é o mais potente, que tem uma amplificação Class D, algo que a Cambridge nem sequer tem muita experiência. E é uma das coisas que eu falei ainda há pouco, relativamente no início deste vídeo, relativamente aos prémios da ASA, que às vezes estar a falar de novos prémios, de produtos que saíram este ano, descobrando, porque depois é que se aquilo tivesse um valor, o que vem substituir determinada categoria, se tivesse um valor muito mais acessível, agora, ser um produto inferior, mas tão inferior, e dizer que aquele agora é o meu produto nessa categoria, quando ainda é comercializado, por exemplo, na Atom, meus amigos, dentro da linha, quer me dar a conversa outra coisa e também andar à procura de descobrir se existe alguma marca, ando a ouvir, já fui a Munique, já fui a todo lado, este ano também já fui, vamos ver se para o próximo ano, e estou à espera de descobrir. Sistema all-in-one, dentro da categoria high-end, porque aquilo é a categoria high-end, parte maquilhada como os produtos da Naim são feitos, alumínio maciço, pesado, bem estruturado, aliás, só o transformador que é usado da Naim, penso que dá para comprovar a maior parte de componentes, mesmo do Naim Atom, dá para comprovar os componentes quase internos do Cambridge interno. Portanto, nem sequer tem comparação uma coisa com a outra, não há nada que se ponha ao pé da linha Unity, em termos de componentes all-in-one, para nós ainda continua a ser the best of the best. Para quem quer uma coisa all-in-one, está a aparecer capinha, tudo bonitinho, bem construído, pode dizer de uma cheia assim, tem um produto high-end de referência dentro de casa, não quer se começar com cabos nem com nada, quer um aparelho all-in-one, um par de planas, linha Unity 9. Não há mais nada a falar. Dentro dos mais acessíveis, mas também dentro dos all-in-one, o NAD C700, portanto, o NAD C700 e o Blue Sound, o Power Node, ambos os produtos em termos de amplificação são muito semelhantes, para não dizer iguais, porque têm a mesma tecnologia de amplificação, aliás, pertencem à mesma casa. O NAD C700 vem numa caixa um pouco mais bonitinha, já tem um visor, já mostra a capinha do álbum. Para quem ainda não quer abrir mão destas coisas, o Blue Sound Power Node, portanto, já tem entradas HDMI e ARC, portanto, é um aparelho full render, portanto, até pode desenvolver, por exemplo, com o Zen Mini, ou se tiver uma coleção de CDs, faz a ripa tudo lá para dentro, e se tiver, por exemplo, o Run, ele faz de render também. Portanto, e facilmente, sem passar cabos dentro de casa e muitas confusões, portanto, e é um aparelho que consegue escalonar para outras divisões da sua casa também, com outros periféricos da Blue Sound. Portanto, os dois aparelhos dentro dos low budgets. Dentro dos low budgets ainda, dentro dos all-in-one, mas fugindo das tecnologias classe D,
Damon Diarra 800 é a peça que deveriam considerar. Portanto, também tem entrada HDMI e ARC. Portanto, é um equipamento que já já faz leitura de streaming, tem entrada de DAC, tem entrada de fono, é um amplificador com medida standard, Hi-Fi, portanto, e é uma peça que, a nosso ver, muito pouco falada e tem uma capacidade para atuar muito bem a maior parte das colunas dentro da classe de preços em que ele se insere. Leitores de streaming individuais, que também é uma classe que nem sequer foi dada nem achada dentro dos prémios Asia, não percebo. Leitores de streaming acessíveis, aqui também não há muita coisa no mercado dentro das coisas acessíveis dentro do streaming com esta qualidade, e neste particular Blue Sound Node e o Wi-Fi ZenStream. Sendo que aqui o Wi-Fi ZenStream pode ser também um NAA, portanto um Network Adapter, em que para aqueles que já estão mais evoluídos na parte do digital e gostam de brincar com o G-River e com o Run em termos de configurações de altas resoluções para depois levarem para um MDAC, poderá ser um aparelho mais indicado, apesar de que nativamente, ou seja, usá-los apenas como streaming, sem trabalhar o data do sinal em largo algodão e levá-lo nativamente numa plataforma de streaming tipo Cobas ou Tidal para dentro do DAC, sem mexer no sinal, o Blue Sound Node achamos que é mais musical, porque o Blue Sound Node, esta última versão que está a ser comercializada, já tem saída USB ativa de forma nativa. O Wi-Fi ZenStream permite brincar um pouco mais, mas em termos dos menus e a própria app e mexer nele, portanto, já é um pedacinho no aparelho que requer mais algum conhecimento e alguma desenvoltura. Em termos de leitores de streaming / servidores, já dentro do high-end, digo dentro do high-end porque são aparelhos que permitem fazer o que bem entender. E neste caso, e aí mais uma vez um erro, não sei também porque é que não se fala nisso nos prémios da ASIA, a marca é Ineos, é uma marca portuguesa, é uma marca que neste momento, se fosse para analisar as vendas da Ineos em Portugal, o mercado português, não sei porquê, deve ser uma pequeníssima franja, porque os homens não têm mãos a medir no mercado americano e em todo o mercado europeu. A Ineos são os aparelhos para nós que deverão ser considerados para quem quer desenvolver um sistema digital a sério, em que tanto pode usar um equipamento de Ineos diretamente para o DAC, ou quiser fazer algo mais separado e tornar, por exemplo, meter ali pelo meio um transporte digital e o Ineos a correr o próprio software ou o software Green Ready, porque os Ineos são Green Ready, e também até os novos produtos da Ineos. E não vou fazer aqui a distinção entre uns e outros, porque todos os produtos da Ineos são bons, têm a ver com o vosso budget e com aquilo que queiram desenvolver. Dúvidas de maior, podem sempre me ligar para os nossos contatos no nosso website ou enviar um e-mail e tenho todo o gosto em falar convosco. Relativamente a transportes digitais e DDCs, DDCs Digital Converter, portanto, dependendo do modo e para quem tem DACs externos de elevadas resoluções e que tem uma base Ineos como server e que queira ter o transporte digital pelo meio, há aqui 3 produtos que são fantásticos, que deverão ser considerados em qualquer sistema de referência, que é o Synxer SU2, principalmente para quem tem DACs com capacidade I2S. Portanto, o Synxer SU2 permite fazer isso até dia 2024 via I2S. O Silent Angel M1T, que tem saídas, tanto I2S, tem saídas balanceadas não, saída AES digital, tem saídas também coaxiais, tem saída USB nativa. Portanto, o Silent Angel M1T é um excelente transporte digital. Se juntar o Forester, a fonte de alimentação dedicada,
ainda tanto melhor. E o outro DDC, que também é leitor de streaming, se assim o entender, mas eu acho que como DDC ainda é mais interessante usá-lo, é o Holo Audio Red, que acabou agora mesmo de sair e que podem ver no nosso site. Relativamente a tratamentos de rede, Silent Angel ou Bone & 8, para quem está dentro do low budget e quer um produto já de referência, Silent Angel ou Bone & 8, indispensável. Para quem pode lá chegar, o Windows Phoenix Net é o aparelho que deveriam considerar. Dentro dos filtros de corrente e condicionadores de corrente, o Niagara 1200 é um must-have e o Niagara 3000 dentro do high-end acho que tem o price tag equilibradíssimo para aquilo que oferece, principalmente para quem usa monoblocos com picos de corrente acima de 40 amperes, liguem um Niagara 3000. Vão ver que vai resolver. Aliás, há muitos sistemas de muito boa gente que usam monoblocos e que aquilo toca de modo amorfo, porque efetivamente vai buscar muita corrente onde às vezes ela não existe. Há que haver reserva de potência, há que haver reserva de corrente e o Niagara 3000 pode resolver essa situação e vai ver que em termos de dinâmica vai para outra situação. Réguas, a IFI Power Station. A IFI Power Station é uma régua da IFI muito bem construída, que já vem até com o IFI Power, que é, ao fim e ao cabo, elimina os ruídos da corrente, portanto, não de forma intrusiva, portanto, pode ligar lá até pequenos powers que não vai sentir nada a ser retirado em termos de dinâmica. E é uma régua que, para quem não quer gastar muito dinheiro, devem considerar sem qualquer ressalva. Em termos de cabos de corrente individuais, para quem nem quer sequer comprar uma régua, mas que gostaria de ter algum tipo de filtragem de ruídos para a sua amplificação ou para as suas fontes, considerem o cabo de corrente o IFI Supernova, porque no próprio cabo já tem essa função. Só essa peça comprada à parte da IFI custa quase 100 euros. Portanto, o cabo em si tudo custa 400 e tal euros. É um cabo com 2 metros, com excelentes fichas no próprio cabo, um cabo bem blindado, com bom isolamento. Portanto, é um produto que nós gostamos muito. O cabos de corrente para individuais para poder usar no seu sistema, ou com réguas ou condicionadores de corrente, as nossas preferências, porque o price tag está corretíssimo, é um cabo que oferece muito. Nota, não é daquelas coisas que nos pomos logo a tentar adivinhar o que é que o cabo trouxe de novo. Porque pagar muito por um cabo e depois andar ali, deu um pedacinho mais do que tem. É um cabo que efetivamente vale o valor que é pedido. É o AudioQuest NRD Z3 e o cabo de corrente, o Thunder, para monoblocos, é maravilhoso. Cabos de plano acessíveis, para quem fala de cabos e que diz que cabos não importa e que depois está naqueles grupos perigosos do Facebook que só dizem mal de coisas que não entendem, mas também, pronto, isso é um outro vídeo que eu vou fazer sobre isso, que é os perigos de onde se vai buscar informação. Portanto, um cabo tem sempre o seu lugar, o cabo plano tem sempre o seu lugar, não precisa entrar em loucuras de dinheiros. Portanto, um CAD de um 40i, um cabo com 2 vezes 3 metros custa 169 euros, acho eu, e é um cabo para sistemas acessíveis que deveriam considerar todos. Para quem quer uma coisa um pouco melhorzinha, o corte Clearway, o corte Shawline, deveriam também considerar. Como cabo de coluna high-end, a nossa preferência, sem entrar em loucuras, dentro da AudioQuest, que a AudioQuest, pronto, deve haver um outro patamar de pessoas que lá trabalham, que têm a mente num outro lugar qualquer e que fazem os produtos que nós também não apoiamos, mas dentro daquilo que é aquela parte com um senso comum dentro da AudioQuest, o Robin Wood e o Robin Bass
Para quem quer ter um cabo que permite fazer bicabelagem via amplificação, é um cabo que pode-se pagar para sistemas de referência e que justifica-se plenamente o porquê deste cabo, os isolamentos que ele tem, a parte tanto da parte da condutibilidade como da parte da não condutibilidade, ou seja, o dielétrico do cabo, que é muito importante, e este cabo justifica plenamente. Dentro do single wire, Rocket 88 da AudioQuest, para quem quer fazer um sistema de single wire, o Rocket 88 da AudioQuest é uma peça fantástica. Meus amigos, fica aqui aquilo que são as nossas considerações. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo. Se tiverem dúvidas, liguem-nos, não hesitem. Este foi, como já disse, é o último vídeo deste ano. Sigam a nossa página, para o próximo ano iremos fazer novas coisas. Pensamos em ir trazer novas novidades. Este ano é tudo. Muito obrigado pelo vosso tempo. Até à próxima. E um bom ano para todos. Boas entradas.